Olá, a paz do Senhor, amados irmãos. Estamos hoje aqui para apresentar mais uma obra intitulada Jesus Andando sobre as Águas. Essa obra, ela tem um estilo impressionista e está com o primeiro, segundo e o terceiro plano. Nós temos aqui o leão da tribo de Judá e usamos uma diversidade de cores para que pudesse dar um tom especial e uma tonalidade de cores e movimentação da água para que o quadro tenha assim uma boa aparência e que tenha uma boa perspectiva. Agora vamos entrar na parte bíblica propriamente dita, o que eu quis mostrar e dizer aqui para todos que estão me ouvindo neste momento. Nessa passagem bíblica, que encontra-se em Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 36, vocês também podem encontrar em Marcos e João. O que isso aqui tudo está dizendo para que você compreenda? Eu vou explicar em palavras mais simples possível para você entender. Depois que a multidão foi alimentada, estava saciada, Jesus pediu que seus discípulos fossem para o outro lado do mar. E então, enquanto Jesus ficaria só, onde ele se deslocou para orar. Então, Jesus, na realidade, ele quis ficar sozinho para que ele pudesse ter um momento sozinho com o Pai. E o que aconteceu depois disso? Eles se deslocaram e foram para o outro lado do rio, a mando de Jesus, e ao aproximar-se na madrugada, Jesus ele deixou de orar e atravessou o mar caminhando sobre as águas. Então, quando Pedro viu e seus discípulos também viram aquela situação, eles ficaram amedrontados, tiveram medo. Aí Pedro perguntou a Jesus se ele poderia ir até ele, que ele fizesse andar sobre as águas. Então Jesus disse: vem, e Pedro veio, caminhou sobre as águas, mas como ele estava amedrontado e com medo, ele afundou. O que aconteceu? Jesus pegou Pedro sobre as mãos e o levantou e o salvou. Então Pedro ficou com medo e afundou, porque naquele momento ele perdeu a fé. Mas Jesus, com toda a sua misericórdia, levantou Pedro e o socorreu. Mas ele, antes, estava confiando que Jesus poderia salvá-lo, e ele estava crendo que ele poderia chegar até Jesus, e ele caminhou sobre as águas. Mas quando bateu o medo nele, ele sentiu um pavor, ficou apavorado, então ele veio afundar. Mas logo no início, ele andou sobre as águas. Então, ele ficou apavorado e chegou a afundar. Mas isso prova o quê? A fé de Pedro. Porque Jesus estendeu a sua mão, segurou Pedro e disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Deus estava ali com ele, não era para ele estar duvidando, mas ele duvidou. Então, veja bem o que aconteceu com a dúvida de Pedro. A mesma coisa acontece com você. Se você tem alguma dúvida a respeito de Cristo Jesus, sua vida não vai correr bem. Você tem que estar alinhado a Ele e só com Ele você poderá vencer. Então, após esse acontecimento de Pedro, eles subiram para a barca. Então todos compreenderam que verdadeiramente aquele era o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então todos eles clamaram para que Jesus se manifestasse. Então, após essa travessia, eles chegaram em Genezaré. E todos os habitantes daquela localidade estavam esperando Jesus Cristo
para que tivessem a oportunidade de pelo menos tocar em suas vestes, e os que tocaram nas suas vestes ficaram curados. Sarou sua enfermidade. Então, quando Pedro ele foi instigado por Jesus Cristo, saiu do seu barco e continuou andando sobre as águas, ele não mostrou a verdadeira face da fé. Essa história nos ensina que a fé é mais do que acreditar em milagres e confiar plenamente em Deus, por mais adversa que seja as situações. Então, nessa passagem, é lembrada com frequência por todos nós que somos cristãos a respeito da nossa fé. A nossa segurança está em Cristo Jesus. Portanto, não devemos buscar nem a direita e nem a esquerda, e sim olharmos para o alvo, que é Cristo Jesus. Eu entendo que um ponto interessante há de se ressaltar a respeito da dúvida de Pedro. Na primeira vez, ele pergunta a Jesus que se fosse ele mesmo que o deixasse ir, e na segunda vez, quando constatado que era Jesus, já andando sobre as águas, olhou para as dificuldades e teve dúvida. Então, o que eu digo a você, que por mais circunstâncias, seja a sua dificuldade, a sua situação, não olhe para a circunstância e nem para dificuldades. Olhe para Cristo Jesus. Então, esta é uma mensagem bíblica que demonstra que seja qual for o processo que você esteja passando ou a circunstância que você atravessa, você tem que exercitar a sua fé. A sua fé é o exercício para que você se mantenha de pé. Então, esse é o fundamento principal que Deus nos ordena. Amados irmãos, eu digo a você que Paulo nos ensinou e disse: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Está escrito lá em Hebreus 11, versículo 1. Então, se tendes fé, tendes esperança nas coisas que se não veem e que são verdadeiras, amados irmãos, a fé é o princípio da ação e poder. Então, a nossa fé tem que estar unicamente voltada ao único Deus que morreu por mim, por você, lá na cruz do Calvário. Mas você poderia me perguntar, o que é ter fé? Ter fé é confiar em Cristo Jesus plenamente, acreditar no seu poder, na sua criação, na sua inteligência, no seu esplendor, na sua glória, em tudo que ele fez e principalmente no amor. Eu digo ainda a você que você deve estar sempre pronto a procurar ajudar o teu irmão e também buscar a Cristo Jesus, porque todas as portas irão se abrir. Buscai cada momento, em cada pensamento, não duvides, não temais que Cristo é o nosso maior e protetor. Esta mensagem bíblica, ela demonstra qual seja for o processo que você esteja atravessando, o importante não é olhar para as circunstâncias, ainda que elas não sejam favoráveis, e que olhe somente para a frente, para o alto, ou seja, que se olhe para Jesus. Esse é o verdadeiro exercício da fé.